seguinte: um objeto desloca-se numa trajetória retilínea de acordo com a função da posição em relação ao tempo p igual a 10 mais 5t mais 3t ao quadrado, em que p é medido em metros e t em segundos. No item A, nós devemos construir o gráfico aceleração vezes tempo. Para construir o gráfico da aceleração em função do tempo, naturalmente eu preciso conhecer a aceleração. E eu vou descobrir quem é a aceleração a partir dessa expressão que me foi apresentada, a expressão da função horária do móvel. Como é que eu faço para, a partir dessa expressão, identificar a aceleração? Eu escrevi aqui a função horária genérica do movimento retilíneo uniformemente variado, posição igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Agora eu vou comparar a expressão que me foi dada com essa expressão que eu tenho assim e identificar os termos. Por exemplo, eu verifico que o termo que está sozinho aqui, sem ser multiplicado pelo tempo, é o S0, ou seja, a posição inicial. Portanto, a posição inicial no nosso caso é 10 metros. O termo que multiplica o tempo é a velocidade inicial, portanto, a velocidade inicial no nosso caso é 5 metros por segundo. Agora, o termo que multiplica o t ao quadrado é a aceleração dividido por 2. Portanto, esse valor 3 não corresponde à aceleração, corresponde ao valor da aceleração dividida por 2. Você pode até reescrever a tua expressão de uma forma que fique mais parecida com a função horária. Se eu escrever a expressão conforme está aqui abaixo, você percebe que o termo que multiplica o t ao quadrado tem de ser 6, porque 6 dividido por 2 é o 3 que aparece aqui. Portanto, a aceleração é 6 metros por segundo ao quadrado. Então, uma vez que você identificou a aceleração, como nós sabemos, a aceleração nesse caso é constante, então construir o gráfico dela é muito simples. Eu tenho aqui o gráfico já construído, né? E ele é uma reta horizontal paralela ao eixo dos tempos, porque em qualquer instante, seja no instante 0, no instante 1, no instante 2, no instante 3, no instante 4, em qualquer instante apresenta sempre o mesmo valor, 6 metros por segundo ao quadrado. Portanto, o gráfico da aceleração é uma reta paralela ao eixo dos tempos e acima da origem. No próximo item, nós temos de construir o gráfico da velocidade em função do tempo. Para construir o gráfico da velocidade em função do tempo, nós precisamos obter a função horária da velocidade do móvel. Como é que nós iremos obter a função horária da velocidade do móvel nesse caso? Parto do princípio de que você lembra qual é a expressão geral da função horária do móvel no movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, V igual a V0 mais A vezes T. Uma vez que você lembra dessa expressão, basta que você identifique a velocidade inicial e a aceleração e substitua nessa fórmula para você encontrar a função horária da velocidade do móvel no nosso caso. Eu repeti aqui a minha função horária da posição e vou olhar para esta função horária e identificar velocidade inicial e aceleração, embora eu já tenha feito isso antes. Vamos repetir. Então aqui, o termo que multiplica o t é a velocidade inicial e o termo que multiplica o t ao quadrado é a aceleração dividida por 2. Portanto, a aceleração do móvel, nesse caso, é 6 metros por segundo ao quadrado. Substituindo esses valores na expressão geral que nós temos aqui em cima, nós obtemos
a função horária da velocidade do móvel. A partir dessa função horária, eu só preciso encontrar dois pontos no plano cartesiano, v versus t, para eu ter o gráfico. O gráfico é uma reta, dois pontos definem uma reta. Eu fiz aqui com mais de dois pontos, mas bastavam dois. Então olha só, eu vou substituir o t por 0, depois por 1, depois por 2 e vou encontrando os correspondentes valores de velocidade. Então quando o t for 0, qual vai ser o valor da velocidade? Basta substituir aqui por 0, 6 vezes 0 é 0, a velocidade inicial vai ser 5 metros por segundo. Quando o t for 1, eu vou ter v igual a 5 mais 6 vezes 1, que é 11. Quando o t for 2, eu vou ter v igual a 5 mais 6 vezes 2, que é 17. E eu peguei somente esses dois pontos. O ponto v igual a 5 e t igual a 0, que é esse. E o ponto v igual a 17 e t igual a 2. Então está aqui os dois pontos. 5 e 0, 2 e 17. Então passo uma reta através desses dois pontos e eu tenho o gráfico da velocidade em função do tempo. Muito básico. E esse é o item B. No próximo item, nós precisamos determinar ou construir o gráfico da posição em função do tempo. Tenho a expressão da função horária da posição e agora vou construir o gráfico. E para construir o gráfico eu preciso de vários pontos, porque esse gráfico aqui não é uma reta, nós sabemos que é uma parábola, então eu preciso de mais valores de ponto do que somente 2. Aqui eu coloquei apenas 4 pontos, mas esse gráfico aqui é meio que uma extrapolação aqui, esse gráfico aqui ele não está totalmente na escala, né? Ele é um rascunho assim, parecido com o que deve ser, né? Não tem muita precisão. Mas o fato é que nós sabemos que quando o t for 0, a posição é 10, basta substituir aqui por 0 e aqui por 0. Esses dois termos vão zerar, então o p vai ser 10, então tem o primeiro ponto, 0 e 10. Quando o t for 1, a posição vai ser 10 mais 5 vezes 1 mais 3 vezes 1 ao quadrado, vai ser 18, e eu tenho o segundo ponto. Quando o t for 2, a posição vai ser 32. Quando o t for 3, a posição vai ser 52. Então, unindo esses pontos, aí eu vou obter esse gráfico, que é o gráfico de uma semiparábola, que representa o gráfico do nosso movimento. Vamos então ao próximo item. No próximo item, eu quero saber a posição do objeto após 5 segundos. A partir do nosso gráfico, eu não posso tirar essa conclusão, porque o nosso gráfico eu só me estendi até o segundo 3. Então, eu não tenho informações além desse segundo. Como eu não posso resolver através do gráfico, vocês viram na aula de revisão sobre MR e UV que há duas maneiras, as duas maneiras mais usuais, de eu relacionar a posição com o tempo, ou encontrar a posição em um dado instante. É através do gráfico ou através da função horária. Como não dá para ser através do gráfico, eu vou partir para a função horária. Repito aqui a função horária e eu quero saber a posição quando t for 5 segundos. Então basta que eu substitua aqui por 5. Eu já fiz isso. Fazendo esse cálculo, eu vou encontrar que a posição vai ser 110 metros. Muito básico. O próximo item, eu preciso, através do gráfico da posição em função do tempo, descobrir se a velocidade é maior no instante 1 segundo ou no instante 3 segundos. O gráfico da posição em função do tempo, nós temos aqui, temos também a função horária da velocidade. Eu poderia descobrir
essa informação a partir da função horária da velocidade, porque ela me dá o valor da velocidade em qualquer instante. Basta eu escrever um instante aqui e multiplicar para encontrar o correspondente valor de velocidade, mas a questão me pede para eu resolver a partir do gráfico. Então, como é que eu vou fazer isso? Não é difícil. Eu analiso a inclinação da reta em cada um dos pontos sugeridos, no ponto que corresponde a 1 segundo e no ponto que corresponde a 3 segundos. A inclinação da reta tangente ao gráfico em um determinado ponto me dá o valor da velocidade nesse ponto. Vocês lembram que quando nós estávamos fazendo a aula de revisão, eu expliquei para vocês como calcular a velocidade média em um intervalo entre dois pontos. Nesse caso, está sendo pedido para calcular a velocidade instantânea, a velocidade num dado ponto. Então, a velocidade em um dado ponto é a inclinação da reta tangente ao gráfico nesse ponto. Nós percebemos que essa reta tem uma inclinação maior do que essa. Logo, a velocidade no ponto 3 segundos é maior do que a velocidade no ponto de 1 segundo. Com isso, nós encerramos a questão 32 e passamos agora à questão 33. A questão 33 nos pede o seguinte: nos diz que uma pedra é lançada verticalmente para cima com modo de velocidade de 40 metros por segundo, e nós devemos considerar o ponto de lançamento como sendo a origem, desprezar a resistência do ar e considerar o módulo da aceleração da gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. No item A, nós precisamos construir o gráfico do módulo da velocidade em função do tempo. Bom, nós já sabemos como construir gráfico. Nós precisamos encontrar a função horária da velocidade, já que é o gráfico da velocidade em função do tempo, e então encontrar alguns pontos específicos e desenhar o gráfico. Como é que eu faço então para descobrir a função horária desse móvel? Para eu descobrir a função horária do móvel, eu parto da fórmula geral da função horária e substituo apenas a velocidade inicial e a aceleração. Como eu obtenho a velocidade inicial e a aceleração? Lendo a questão. Lendo essa questão, eu vejo que ela foi lançada com uma velocidade de 40 metros por segundo. Então, essa é a velocidade inicial. E a aceleração é a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E aqui nós devemos levar em conta só o seguinte: o móvel foi lançado de baixo para cima e a aceleração da gravidade é sempre no sentido oposto, contando de cima para baixo. Então, nós vamos considerar essa aceleração como sendo negativa. Nós estamos considerando que a nossa trajetória é positiva no sentido vertical para cima, ou seja, o nosso P cresce no sentido vertical apontando para cima, e, portanto, a aceleração, que aponta no sentido oposto, é negativa. E fazendo isso, nós encontramos a função horária da velocidade do móvel. Velocidade inicial 40 metros por segundo, a aceleração é menos 10 metros por segundo ao quadrado, e assim eu tenho a função horária da velocidade. Tendo essa função horária, eu encontro alguns pontos, substituo o t por 0, depois substituo por 1, por 2, por 3. Eu não preciso de tantos pontos, porque na realidade o gráfico dessa função, que é uma função linear, o gráfico é uma reta, e com 2 pontos eu tenho uma reta definida. Eu coloquei mais pontos para deixar o gráfico mais bem construído. E esse gráfico eu construí utilizando a planilha Google. E eu vou depois fazer uma aula explicando para vocês como é que se constrói os gráficos de cinemática utilizando essa planilha. Mas isso eu farei depois. Então, por enquanto, nós só tínhamos de construir o gráfico e já construímos. A velocidade inicial é 40. Num instante 4 segundos, o móvel está com velocidade zero, ou seja, ele foi lançado para cima e a velocidade está diminuindo. Ela diminui até chegar a zero. E na questão foi pedido apenas o gráfico do módulo da velocidade. Eu coloquei aqui um valor negativo, mas nem seria necessário. Poderia deixar até aqui o zero mesmo.
No item B, nós temos de construir o gráfico da posição em função do tempo. Novamente, antes de construir o gráfico, eu preciso encontrar a função horária da posição do móvel. Parto da fórmula geral da função horária de um móvel no movimento uniformemente variado, substituo a posição inicial, que é 0, porque foi dito que nós deveríamos considerar o ponto de lançamento como sendo a origem. Então, a posição inicial é igual a 0. A velocidade inicial nós já sabemos que é 40. E a aceleração é menos 10. Portanto, a fórmula, depois de simplificada, vai ficar sendo essa. Então, essa aqui é a expressão da função horária da posição do móvel, nesse caso. Tendo a função horária da posição do móvel, eu só preciso encontrar alguns pontos nessa função horária para, então, construir o gráfico. E eu obtenho esses pontos substituindo valores de tempo e encontrando os valores correspondentes da posição. Quando t for 0, p é 0. Quando t for 1, p é 35. Quando for 2, 60 e assim por diante. Aí eu construo o gráfico. Esse gráfico foi construído mais uma vez nas planilhas do Google. Depois eu explico para vocês, mas você pode também construir no seu caderno, tendo esses pontos todos. Vamos ao item C. No item C nós devemos determinar qual a altura atingida pela pedra. Nós já vimos que a altura máxima atingida por ela foi de 80 metros. Nós temos essa informação diretamente no gráfico, mas poderemos encontrar também utilizando a função horária. Para fazer isso, eu vou relembrar aqui alguns detalhes, algumas características desse tipo de curva que nós encontramos, que é uma parábola. Primeira informação importante é que a equação de uma parábola é desse tipo. É do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são constantes, x é a variável independente e y é a variável dependente. Nós podemos encontrar as raízes dessa equação, ou seja, os valores de x quando y for 0, utilizando essa expressão que é a fórmula de Bhaskara complementada pela fórmula do delta. No nosso caso particular, esta fórmula aqui corresponde à nossa função horária. No lugar do y é o p, no lugar do x é o t. E as outras constantes são dadas aqui e nós obtivemos essa expressão no item anterior. Uma das características de uma parábola que eu posso obter a partir dessa expressão é justamente o vértice da parábola. O vértice da parábola é o ponto máximo ou o ponto mínimo da parábola. Nesse caso é o ponto máximo. Então, o vértice da parábola é formado por um par ordenado, né? Um par de pontos. O x do vértice e o y do vértice. Então, para eu determinar a altura máxima, eu preciso encontrar o y do vértice. É esse valor aqui. Bom, o y do vértice é dado por essa expressão, é menos delta sobre 4a. O delta é b ao quadrado menos 4ac, o b é o número que multiplica o t, e o a é o número que multiplica o t ao quadrado, e o c é o número que está sozinho na fórmula, que no nosso caso c é igual a 0. Então, substituindo aqui, eu encontro o y do vértice, que é igual a 80 metros, que nós já sabíamos, né? Então, eu tanto posso determinar a altura máxima utilizando as minhas informações que eu já sei quando estudei na matemática as propriedades das parábolas, como eu posso determinar a partir do gráfico que eu construí. No item D, eu quero saber qual o tempo necessário para a pedra voltar ao ponto de lançamento. Nós já vimos que esse tempo corresponde a 8 segundos. O gráfico nos dá essa informação. Ele demora 4 segundos para subir, tá no ponto de altura máxima, mais 4 segundos para descer. Portanto, o tempo total corresponde a 8 segundos. Como é que eu obtenho esse tempo? Não no gráfico, mas utilizando a minha função horária.
eu coloquei novamente aqui essas informações a respeito da parábola para serem lembradas, mas o que me importa aqui é a minha função horária. Encontrar o tempo que demora para a pedra retornar ao solo é muito simples, porque perceba, a pedra vai estar no solo no instante 0 e nesse outro instante 8, que eu não sei ainda. O que é importante para mim é o seguinte: como ela vai estar no solo, o P é igual a 0. Então, fazendo o P igual a 0 e resolvendo essa equação pela fórmula de Bhaskara, eu encontro dois valores de tempo. Um que é o T igual a 0, que corresponde a esse instante, e o outro que é o T igual a 8 segundos, que corresponde a esse outro instante, e é o que eu estou interessado. Então perceba, quando eu encontro as raízes dessa equação de segundo grau, 40t menos 5t ao quadrado igual a 0, quando eu encontro essas raízes, o t' e o t2', uma delas corresponde ao instante em que o objeto ainda está sendo lançado na origem, e a outra corresponde ao instante em que ele retornou ao solo e está novamente na origem da posição. Portanto, essa seria uma das maneiras de eu obter o tempo que demora para a pedra retornar ao solo utilizando a função horária. A outra, claro, seria olhando pelo gráfico, se eu já tiver construído o gráfico. Vamos então ao item E. Qual é o modo de deslocamento após 6 segundos? Essa informação eu posso obter também através do gráfico. Esse gráfico me ajuda muito. Quando o t for 6, a posição é 60. Portanto, o deslocamento do móvel, que é o quê? Que é deslocamento? É a distância entre a posição final e a posição inicial. A posição inicial é 0, a posição final é 60, então o deslocamento é 60. Eu poderia facilmente identificar isso no gráfico. Há uma outra maneira de fazer isso? Claro, há outra maneira de fazer e é fácil. Lembre-se, deslocamento é posição final menos posição inicial. Né? No nosso caso, a posição inicial é igual a 0. Se a posição inicial é igual a 0, então D, que é igual a P menos P0, vai ser igual simplesmente a P, porque o P0 é 0. Então eu posso utilizar essa expressão para determinar o meu deslocamento. Basta então eu substituir o T por 6 nessa expressão. E quando eu faço isso, eu encontro que o deslocamento é 60 metros. F. Item F. Qual é a distância percorrida após 8 segundos? Então, em 8 segundos, nós vemos também pelo gráfico que ele subiu 80 metros, desceu mais 80, então corresponde a 160 metros. O gráfico já nos dá essa informação. Será que nós podemos encontrar de outra maneira? Podemos, é fácil. Nós sabemos que a distância percorrida é o dobro do deslocamento. Nós estamos trabalhando aqui apenas com trajetória reta, então a distância percorrida é o dobro do deslocamento nesse caso, né? Que vai ser 2 vezes 80, que dá 160. E o último item, o item G, nós temos o seguinte: se a massa da pedra for duplicada, quais serão as novas respostas dos itens C e D? Bem, as respostas não irão mudar, porque nós sabemos que, sendo desprezada a resistência do ar, todos os corpos caem com a mesma aceleração, então não importa a massa da pedra. Ela vai chegar ao solo no mesmo intervalo de tempo se ela tiver caído de uma mesma distância. Questão 34. Um carro passa por dois pontos A e B numa rodovia em que as posições são registradas em placas a cada quilômetro. A velocidade escalar deste veículo, ao passar por cada ponto, foi registrada em 72 km por hora e 30 metros por segundo, respectivamente. Sabendo que a aceleração escalar do carro vale 2,5 metros por segundo ao quadrado, determine seu deslocamento escalar entre A e B. Nós iremos começar fazendo uma transformação de unidade na velocidade.
porque uma das velocidades está em km/h, a outra está em metros por segundo e elas não são compatíveis. Nós podemos fazer as operações com as duas dessa maneira, porque nós iremos obter algo errado. Mas a conversão dessa unidade é muito simples. Para converter de km/h para metros por segundo, eu simplesmente divido o valor a ser convertido por 3,6. 72 dividido por 3,6 igual a 20 metros por segundo. E aí eu continuo recolhendo os dados aqui. A velocidade 2 é a velocidade no ponto B, é 30 metros por segundo. A aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Então agora vamos encontrar o deslocamento. Que expressão matemática eu devo utilizar nesse caso? Eu uso a função horária da posição? Eu uso a função horária da velocidade? Ou será que a fórmula do Torricelli seria mais conveniente nesse caso? Certamente a fórmula de Torricelli é mais conveniente, porque eu tenho informações sobre a velocidade inicial e a velocidade final e eu tenho a aceleração. Só preciso encontrar o D, que é o deslocamento. Substituo os valores. Velocidade final 30, velocidade inicial 20, a aceleração 2,5, 30 ao quadrado 900, 20 ao quadrado 400, subtraio, divido o restante por 5, então 500 dividido por 5, 100 metros. Portanto, este é o deslocamento do móvel entre os pontos A e B. Questão 35. Um avião vai decolar em uma pista retilínea. Ele inicia seu movimento na cabeceira da pista com velocidade nula e corre por ela com aceleração média de 2 metros por segundo ao quadrado até o instante que levanta voo com velocidade de 80 metros por segundo antes de terminar a pista. Calcule quanto tempo o avião permanece na pista desde o início do movimento até o instante em que levanta voo. Eu vou recolher aqui os dados. Velocidade inicial é 0, ele parte do repouso. Velocidade final é 80 metros por segundo, quando ele vai levantar voo. Que mais informação eu tenho? Tenho a aceleração dele, 2 metros por segundo ao quadrado. E o que eu preciso encontrar? Preciso encontrar o tempo. Agora perceba, eu tenho velocidade, aceleração e preciso de tempo. Qual a expressão matemática conveniente nesse caso? É claro que é a função horária da velocidade do móvel. E para determinar a função horária da velocidade desse móvel, é muito simples. Eu já tenho a velocidade inicial, já tenho a aceleração, já tenho tudo. Só basta substituir aqui esses valores. Velocidade final 80, velocidade inicial 0, aceleração 2, substituo, resolvo a equação e obtenho t igual a 40 segundos. O item B. Determine o menor comprimento possível dessa pista. Essa pista tem que ter um comprimento tal que seja suficiente para o avião, partindo do repouso, atingir uma velocidade de 80 metros por segundo. Então essas são as informações relevantes que eu tenho. Velocidade inicial, velocidade final. Eu tenho também a aceleração, né? Eu quero encontrar a distância. Então, velocidade e distância, qual é a fórmula boa? É a fórmula de Torricelli novamente. Então eu substituo aqui os valores. Velocidade final 80, inicial é 0, aceleração é 2, 80 ao quadrado é 640, dividido por 4, 160. Então a pista deve ter no mínimo um comprimento de 160 metros para que a decolagem do avião seja possível. Então essas são as questões que eu trouxe para vocês e eu espero que com elas a teoria que foi vista na aula anterior fique melhor sedimentada. Espero que vocês tenham aprendido e até a próxima videoaula.